E fala aí pessoal, ligado aqui no Storyverse, aqui é o Gustavo, né gente, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, gente, no meu primeiro vídeo falando sobre um anime, né, sobre coisas que eu gostei em um anime em específico, né, que é esse aqui, né. Então vamos soltar a vinheta e vamos logo falar, beleza? Bora! Então pessoal, né, hoje é o primeiro vídeo do ano que vai sair do tema, né, do novo estilo dos vídeos, né, os vídeos do Storyverse. Então, e pro primeiro vídeo eu decidi que eu queria trazer um anime. Bom, na verdade nunca eu decidi, era pra ter sido outro, mas eu fiz uma enquete porque eu tinha 2 roteiros prontos. Mas eu queria muito falar sobre esse anime. E eu tinha 2 roteiros prontos e daí eu fiz uma enquete, né? O pessoal votou pra ser o Fullmetal Alchemist Brotherhood, né, gente? Pra quem não sabe, né, a Fullmetal Alchemist, né, é uma série de mangás que saiu entre 2001 a 2010, né? No nome original é Renkinjutsushi. Renkinjutsushi. Sushi, acho que é assim, né? São mangás que saíram entre os anos de 2001 a 2010 e conta com dois animes, 2 filmes animados, né? Acho que, se eu não me engano, 2 filmes animados e 3 adaptações em live action que dá pra assistir na Netflix, se eu não me engano, né? E uma delas tá pra sair de lá, né? é, teve uma animação que saiu entre os anos de 2003 a 2009, né, gente? Que é uma animação que acaba sendo um pouco controversa, né? Porque ela foi uma animação que saiu meio que alguns episódios adaptando bem o mangá, mas o mangá não tinha acabado na época, né? Então a animação de 2003, ela acabou, o anime de 2003 acabou tendo uma liberdade criativa depois de um certo ponto onde acabou, onde não tinha mais mangá para adaptar. Então eles tiveram uma forma, eles puderam fazer diferente do que estava no mangá, né? E daí é um pouco controverso, né? Porque tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta, né? E muita gente fala daí que é desnecessário o final, que daí eles colocaram os filmes animados, né, do mangá para terminar a história de fato, já que ela não termina no anime em si, e sim nesses outros, acho que 2 filmes animados que teve, né? E daí a gente veio para 2009 para 2010, onde veio daí de fato a animação Fullmetal Alchemist Brotherhood, né, que é a que eu vou falar aqui, que daí já é uma animação que adaptou um pouco mais fiel ao mangá original, né, já que ela saiu também já no período em que o mangá estava sendo terminado, né. O mangá, né, a história do mangá foi escrito pela Hiromu Arakawa, no sentido original, né, do nome, né, no nome no Japão fica Arakawa Hiro, Iraka... Arakawa Hiromu. Arakawa Hiromu. Tá, desculpa, gente, esses nomes pra mim ficam um pouco complicados. Eu queria falar desse anime, gente, porque ele tem vários aspectos muito legais com a vida em geral, que eu achei muito legal. Ele tem umas coisas sobre políticas também que eu achei bem legal o jeito que eles desenvolveram, mas pra mim eu falo, pra mim mesmo, é uma coisa que eu não me importei muito, mesmo ela tendo um peso muito grande pra história. Ela tem um peso, ela é muito importante, ela é muito boa, mas pra mim, o que me pegou nesse anime foi a parte mais emocional, né, dele. Nesse anime a gente acompanha os 2 irmãos, que é o Edward e o Alphonse Eric, né? São irmãos com 1 ano de diferença para cada um. Um tem 15 anos, o outro tem 14. E é bem interessante como o anime começa mostrando como ele é um mundo fictício, né? Ele tem suas coisas. Nesse mundo, a alquimia, ela é real, ela de formas diferentes da vida real, né? No caso. Por exemplo, que lá ela se baseia também numa troca equivalente, né? Ela tem isso, mas com essa troca equivalente você pode fazer coisas com elas. Se vai fazer isso, você precisa fazer um círculo alquímico, né? São círculos, né? Acho que eu vou colocar aqui alguns, né, que eu lembro que apareceu no desenho, para poder fazer essa troca equivalente para certas coisas, né? E daí, e a gente tem alguns personagens que fazem essa troca de certas formas. A gente tem, por exemplo,
o Roy Mustang, que é um dos personagens, né? Ele é um alquimista das chamas, né? Ele é dito como um alquimista das chamas. Ele tem luvas especiais com as runas das chamas, né? E eu achei isso bem legal, o jeito que eles exploram um pouco dessas formas ali que eles fazem essas trocas equivalentes, né? E o anime em si, ele é uma convivência de irmão, gente. É uma coisa bem interessante, na minha opinião, porque mostra o amor de dois irmãos e o que eles fariam um pelo outro e principalmente o que eles fariam pra tentar trazer a sua família de volta, né? Porque o anime começa mostrando já um pouco da história deles e que eles perderam a mãe recentemente, quando eles eram mais novos, né? Mostra o passado deles e mostra como eles perderam a mãe, né? E com isso eles estavam aprendendo alquimia, eles tinham aprendido o básico. E eles queriam fazer uma transmutação humana, né? E, como eu falei, a alquimia se baseia principalmente na troca equivalente. Se você quer uma coisa, você tem que dar outra em troca. A transmutação humana não dá certo, não do jeito que eles esperavam, mas para fazer essa transmutação teve a troca. A troca equivalente foi o corpo do Alphonse e uma perna do Edward. E quando eles viram que deu totalmente errado, o Edward viu que deu totalmente errado, ele fez um símbolo de alquímico de prender a alma do irmão dele numa armadura que estava perto. Uma forma dele de conseguir trazer o irmão dele de volta. E depois que eles fazem isso, que eles vão pra verdade, né, que é dita, né, quando eles tentam fazer essa transmutação, é isso que acontece, eles vão pra um lugar chamado A Verdade, né, que depois disso, se você vê a verdade, você não precisa mais de um círculo alquímico, você pode fazer alquimia sem esse círculo também. O Edward, mas ele fez esse círculo na armadura e prendeu a alma do irmão dele na armadura. E, como eu falei, a troca equivalente precisa disso. A troca equivalente dessa vez para trazer o irmão dele de volta foi o braço dele. Então é uma coisa bem interessante, porque mostra que ele estava bem disposto a sacrificar muitas coisas pelo irmão dele e pela família em si. E eu acho bem legal. Eu sei que muita gente vê mais Fullmetal Alchemist pelo lado político das coisas, eu sei disso. Tem muita gente que gosta disso, mas dessa vez eu acho que, pra mim, eu quero focar mais na parte que eu senti assistindo anime. Ele foi meu anime da pandemia, gente. Ele foi um anime que eu assisti durante a pandemia. Eu tenho um quadro deles, né, pra mostrar, antes de eu falar de tudo, né, gente. Foi um anime que me marcou naquela época. E principalmente eu tenho um quadro dele aqui que eu gosto muito. Zoom in Closer. Aqui. Dá pra ver, né, que é um quadro deles aqui. Acho que era assim. Não sei. Tá, não foi. Mas aqui é o quadro deles que eu tenho. Eu comprei no evento de anime que tem aqui em Curitiba. E pra mim, ele foi um anime que me marcou bastante naquela época. A parte emocional dele foi o que mais me pegou. As partes políticas dele eu acho muito legal também. Claro, ela tem coisas com a realidade que são muito boas. Por exemplo, principalmente com o personagem que seria o pai dos protagonistas, né? Que é o Von Hohenheim, né? Van Hohenheim. Ele é o personagem que basicamente é dito também como o criador da Pedra Filosofal, né? E no anime eles mostram a Pedra Filosofal como a forma de fazer a alquimia sem uma troca equivalente. Ela permite isso. Claro que, infelizmente, durante o anime a gente descobre o que é feita a Pedra Filosofal, né? Ela precisa de um sacrifício muito específico. E não é muito legal o que ela é necessitada para isso, né? Então eu não vou falar muito isso pra não quebrar totalmente a expectativa não, né? Pra vocês que forem assistir o anime depois, né? Não quero falar tudo aqui. Mas eu gosto também como eles abrangeram várias partes da sociedade nisso, né? A gente tem basicamente também alguns personagens como o Phil King Bradley, que é um dos homúnculos dessa série, né? Homúnculos são basicamente como se fossem os 7 pecados capitais, né? Do pai dos homúnculos, né? Que veio do Van Halen também. Que
que a gente tem na série, a gente tem a luxúria, a gula, a inveja, a ganância, a ira, a preguiça e o orgulho, que são os principais homúnculos, né? Sem ser o pai dos homúnculos, né? Que é a criatura no frasco, né? Também, como ela é dita. Como a primeira vez que ela aparece também, a criatura... Uma mancha preta num frasco, né? Eu achei isso bem legal, o jeito que eles aparecem. E como a sociedade vem. O Führer King Bradley, basicamente dá pra ver que ele tá num regime... Eu não sei se eu posso falar direito, se eu poderia falar, né? Mas ele tem um regime, ele aplica um regime que seria fascista na sociedade, né? E eu acho muito legal o jeito que eles abordam isso com a realidade, né? Com certos pontos da realidade, eu acho muito bem feito. Ele é um personagem com umas camadas muito interessantes. Ele tem várias nuances ali que eu achei bem legal. É um personagem muito bem desenvolvido na série, pra mim, eu acho ele bem desenvolvido, é um antagonista muito bem desenvolvido. E a gente também tem o que causou, as consequências do caos que ele estava criando, né? Basicamente, o estado onde eles estavam em guerra civil com os Amestris. E os Chivalieres, né? Os Istivalianos, que eram a sociedade que meio que foram afetadas sob essa guerra civil que eles causaram. Um deles sobreviveu a tudo que aconteceu e o nome dele é Scar, um vilão chamado Scar, né? Ele tá aqui, vai aparecer a imagem dele. E ele busca vingança por causa disso. Eu achei bem legal. E isso que eu tô falando, gente. Não pela parte política agora, né? Mas sim a parte humana dessa série. A parte que te faz sentir uma conexão um pouco mais humana com esse desenho é com todas aquelas nuances de coisas de verdade, como assim, basicamente os pecados que estão ali, a ganância, a ira, a inveja, a preguiça, o orgulho, são coisas que muitas pessoas sentem durante a vida, e eu achei isso muito interessante, porque cada personagem desses teve um confronto com certos personagens do anime que tinham essas características como principais, e eu acho bem legal. Por exemplo, um dos personagens que a gente tem no anime é um rei de uma... na verdade, não um rei, né? É o Ling Yao, que ele é o próximo ao trono. E ele tem a ganância de conseguir a Pedra Filosofal para o povo dele, para ser grandioso como o pai dele foi. E é bem legal, esses pontos de conexão com o mundo são muito bem feitos, e principalmente com os sentimentos das pessoas. Como eu falei, o orgulho, essas coisas estão todas conectadas. Tanto que, tipo, tinha a inveja, que a inveja foi um dos personagens que mais teve um pouco de antagonismo com o Edward durante o anime, né? O Edward também era conhecido como o alquimista de aço, né? Já que depois que ele perdeu a perna e o braço, deram pra eles próteses, né? Feitas pelo interesse romântico do personagem, podemos dizer, que era a Winnie Rockbell, que apareceu aqui, né? Ela meio que é um interesse romântico dele, mais pra frente, e vai se desenvolvendo durante o anime, é bem legal. E ela fez as próteses pra ele, né? A prótese de fé, a prótese do braço e a prótese da perna. Ele perdeu o braço direito e perdeu a perna esquerda, né? Então ele perdeu cada lado ali. Um de cada lado, no caso. E eu acho... E o jeito que eles vão desenvolvendo cada personagem com os seus jeitos, com seus maneirismos, é muito legal. O Edward, ele é um pouco orgulhoso de si, ele tem essas nuances dele, que ele tem um pouco mais de orgulho de si mesmo, que ele vai aprendendo a lidar melhor durante o anime, eu achei bem legal. O Alphonse, ele é mais o coração da equipe, né, e é bem legal.
E mais pra frente também ele começa a fazer alquimia sem precisar de um círculo alquímico, porque daí ele se lembra do que aconteceu com ele na verdade, porque o corpo dele tá lá na verdade. Tanto que tem uma parte do anime a gente chega e vê o corpo do Alphonse na verdade como ele tá depois de alguns anos, né? E é bem legal esses detalhes, esses pequenos detalhes. E o que eu gosto na história do Fullmetal, gente, é principalmente a história que, na verdade, é a história de uma fraternidade de dois irmãos, né? Um amor entre dois irmãos, um pelo outro, né? Eles têm suas desavenças, têm tudo, mas eles sempre vão estar lá um pelo outro. E eu acho isso muito legal. O anime ele desenvolve muito bem isso. O mangá eu acho que sim, infelizmente eu não li o mangá, mas eu quero muito ter a oportunidade de conseguir ler o mangá algum dia. É... E, gente, sinceramente, assim, Fullmetal Alchemist, principalmente o Brotherhood, eu escolhi falar do Brotherhood em si, porque foi o anime que eu assisti, eu não assisti o de 2003, né? Ele é muito difícil de achar hoje em dia, sinceramente, é muito difícil mesmo de você conseguir achar. Ele tá ficando um pouco desaparecido já de alguns lugares, então é meio difícil de achar. Mas o Brotherhood eu consegui assistir e ele me pegou de certas formas que eu não sei explicar tão bem. Mas a parte humana, como eu falei, a parte emocional dele foi o que me pegou, o que me atraiu no anime. E eu achei bem legal. E principalmente pra fazer, como eu falei, né? Quando você vai pra verdade, quando você tenta fazer principalmente transmutação humana, essas coisas, né? Você faz coisas além do que uma troca equivalente normal poderia fazer. A Pedra Filosofal, ela seria fazer alquimia sem precisar dessa troca, né? Seria uma forma de pular a troca equivalente pra fazer o que você quer, né? E mostrou muitos personagens que tentaram fazer certas coisas com elas, e eu achei muito legal as características que eles queriam aplicar pra esses certos personagens que acabaram vendo a verdade, né? Porque pra ver a verdade você precisa de uma troca equivalente. E daí eu achei muito legal os pontos que eles colocaram, porque tem uma personagem mais pra frente na série que é a Yuzumi Curtis, né? Ela tentou fazer uma transmutação humana no filho recém-nascido falecido dela. E foi um negócio muito bizarro de ver, porque a transmutação humana é uma coisa muito bizarra que aparece no desenho, no anime, e é uma loucura. E o que eu quero dizer com isso, né? Alguns personagens eles viram a verdade, ou seja, não precisaram mais de círculos alquímicos pra fazer, né? No final do desenho, do anime, alguns conseguiram isso. E o que eu quero falar com a Uzumi, né? É que essa troca da transmutação humana dela foi justamente ela perder partes de si mesma, né? Dos órgãos. E uma coisa que eles falam no anime que eu achei que me pegou bastante, que eu achei uma forma interessante como eles aplicaram. Porque a mulher que queria ter um filho, a sua troca equivalente foi perder a chance de poder gerar outros filhos. E ela não pode mais. Ela, infelizmente, não pode mais ter filhos. Não importa o que aconteça, ela não consegue engravidar. Ela não tem mais essa capacidade, né? É uma capacidade humana, uma capacidade normal que foi retirada dela à força por escolhas dela. E a gente daí também tem o próprio o Roy Mustang, que era uma pessoa que via o futuro para sua nação. E a troca equivalente dele foi perder a visão, né? Ele perdeu a visão dele pra não ver o futuro, né? E isso eu achei várias pegadas muito legais no sentido humano do anime, né? O emocional dele eu acho que foi muito bem construído, e isso que me atraiu nesse anime. É uma coisa que sempre me atrai bastante em coisas que eu assisto, essa parte emocional. O emocional sempre é o que me atrai nas animações. Fullmetal Alchemist, principalmente o Fullmetal Alchemist Brotherhood, pra deixar bem claro que é o anime que eu assisti, ele tem vários aspectos que me agradaram bastante. As tramas políticas dele são muito bem desenvolvidas, os conflitos dele são muito bem feitos. Mas pra mim, a parte emocional foi o que me cativou de verdade no anime. Ele acho que adaptou muito bem o que a autora quis passar nos mangás, pelo que já me disseram, como eu falei, gente, eu não tenho
conhecimento dos mangás direito, porque eu não li. Mas pessoas que já leram e falaram que é muito bom o que eles adaptaram. O que conseguiram adaptar ficou muito legal, ficou de uma forma muito fiel. E as pegadas que deixaram, pra mim, eu acho que são muito importantes, porque o eu tenho muitas lembranças, eu não lembro de tudo, mas eu tenho muitas lembranças de coisas importantes que aconteceram no anime. Principalmente o caso da Quimera, né? Que eu acho que é a coisa que mais marcou o anime também, né? Uma das coisas que mais marcou o anime. Então, são esses pequenos detalhes de memórias que vão vindo, né? Certos personagens que tem relevância para os personagens, né? Que acabam não indo até o final de alguma forma, que acontece com eles alguma coisa, mas eles estão lá para ajudar, né? E eu acho muito legal como os aspectos de cada personagem se adaptam à história. Mas pra mim, o principal de Fullmetal foi essa relação humana. Pra mim, eu acho que a relação humana dele foi o que mais me pegou. Foi, de fato, o que eu mais gostei de todo o anime. Ele tem vários pontos positivos, mas pra mim, essa pegada humana foi o que me pegou. Foi o que me atraiu pro anime. E o que me fez assistir ele até o final. Ele teve partes, né? Ele foi feito em partes, né? Que foram lançadas, né? Se eu não me engano, eu acho que tinha sido... tinha sido... Como posso dizer, né? Ela foi lançada por partes, né? Não temporadas, né? Cada parte era uma jornada deles nos mangás, né? Se eu não me engano. Tanto que os mangás foram feitos... No total tem 108 capítulos com 27 volumes, né? 27 volumes, né? No caso. Então, pelo que eu entendi, né, cada parte adaptava uma parte da história, né, cada parte que foi contada nesses capítulos. Foram 5 partes, né, acabei de ver aqui, foram 5 partes no total, Fullmetal Alchemist Brotherhood teve, e nessas 5 partes todas foram incríveis, da história, da narração, das aberturas, né, mudava cada abertura. Pra mim, a abertura favorita provavelmente é a que eu coloquei lá no começo, que é a abertura número 4 dela, eu gostei bastante dela, foi a que mais me atraiu. E eu acho que pela música, pelo estilo, foi o que me atraiu ali. E a história de Alquimista, do Alquimia, eu achei muito bem feita no anime. Ela tem esses pontos muito bons, muito definidos de como eles querem trabalhar, e eles fazem muito bem essa construção narrativa desse universo, é muito bem feito. Fullmetal Alchemist é um anime muito bom, na minha opinião, o Alchemist Brotherhood. Ele tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas pra mim os pontos negativos são muito poucos comparados aos positivos. Como eu falei, a parte humana pra mim é a que mais me pegou. E a parte política também é bem legal de ver. E olha que tá vindo de uma pessoa que não gosta muito de política. E eu tô falando que eu gostei bastante da forma política que eles abordaram a história. Então já é alguma coisa, né? Então, pra mim, Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é uma série que vale muito... Um anime que vale muito a pena. E que tem... uma das melhores histórias que eu já vi, né? Pra mim, eu tô falando pra mim, tá, gente? Pra mim, uma das melhores histórias que eu já vi. Então, gente, assistam. Quem tiver curiosidade, assista, porque é um anime muito bom, é muito divertido de assistir. A história te prende do começo ao fim e, sério, você não vai se arrepender. Pra mim, Fullmetal Alchemist Brotherhood fica com uma nota 9. Eu deixo ele com uma nota 9 porque eu gostei muito desse anime. Como eu falei, pra mim tem alguns pontos positivos, uns pontos negativos. Pra mim, os pontos positivos são muito maiores, mas eu vou deixar ela com uma nota 9 porque a história é bem feita. Pra quem quiser comprar, né, o meu querido roteirista, né, meu amigo, ele colocou aqui as informações, né, que vocês podem encontrar os mangás para serem comprados tanto na Amazon e o anime, né, o Brotherhood em si, você pode assistir legendado na Netflix e na Crunchyroll, né. Na Crunchyroll não tenho certeza se tem dublado, né, mas provavelmente deve ter. Mas é onde o anime tá disponível para ser assistido no momento, né.
Pra mim, e de novo, gente, como eu falei, pra mim, Fullmetal Alchemist é uma obra ficcional muito boa, muito divertida. Ela tem um teor de comédia, mas seriedade muito bem equilibrado. Ela tem os pontos de comédia, os pontos de ser o momento que ela tem que ficar séria, ela fica muito bem feita. Então, pra mim, Fullmetal Alchemist é uma série muito boa. É um anime muito bom, gente. Desculpa, é que eu tô pensando em série agora. É um anime muito bom, é bem feito. Ele tem toda a sua estética muito bem desenhada. Eu gosto muito dos traços do anime também, ficou muito legal. E, de novo, Fullmetal Alchemist Brotherhood é uma obra que todo mundo, eu acho que precisa assistir pelo menos uma vez, porque eu acho que não vai se arrepender. E se você tem curiosidade, como eu falei, estão disponíveis tanto na Netflix quanto na Crunchyroll, né? Netflix legendado, na Crunchyroll eu acho que tem dublado também pra quem assiste dublado, né? Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo no canal. E dar uma olhada nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui, né? Que estão aparecendo aqui embaixo, né? Que é o meu Instagram pessoal e o Instagram do Estouro Geek, né? Eu tenho que voltar a postar mais coisas lá, faz um tempinho que eu não posto. E na descrição do vídeo tem mais algumas informações, como as minhas outras terras, né, meu multiverso do Estouro, né, que tem os meus outros canais, né, as minhas outras terras e o nosso Terra 4, que é o nosso Discord, né. Pra quem entra no Discord, né, gente, lembrando, pra quem entrar no nosso Discord, também vai receber notificação quando sair vídeos e quando sair as lives lá na Terra 1, né, que é a minha roxinha, né. Pra caso você não receba as notificações, lá no nosso Discord, na nossa Terra 4, lá saem as notificações de quando sair as lives lá na roxinha e quando saem os vídeos aqui também, se você não recebe os vídeos pelo YouTube normal, né? Então é isso aí, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenham se divertido com esse vídeo. Eu tô tentando melhorar um pouco mais meus estilos de vídeo, gente. O jeito que eu falo, o jeito que eu me porto, o jeito que eu explico as coisas. Eu preciso melhorar bastante ainda, eu sei disso, mas eu tô gostando muito de fazer esse conteúdo e eu agradeço muito a todo mundo que tá apoiando, que apoiou essa mudança de conteúdo e que tá comigo aqui nessa nova fase e que 2025 seja o nosso ano, né? Vamos torcer pra isso. Então é isso aí, gente. Obrigado por tudo e falou!